tarde, queridas, amadas ovelhas, que prazer estar aqui com vocês. É sempre graça de Deus quando Ele nos reúne os teus santos pela sua misericórdia, para que a gente possa crescer no conhecimento de Cristo, né? Então, eu agradeço à igreja pelo convite generoso e amoroso para estar aqui com vocês hoje. O prazer é todo meu e obrigada pela presença de vocês nessa tarde ensolarada que Deus nos deu aqui. Obrigada. Eu queria fazer uma breve oração aqui por nós todas. Vamos orar. Senhor, nós somos gratas por esse tempo que o Senhor nos reuniu aqui. Dá-nos, Senhor, um coração novo e abre o nosso entendimento para aquilo que o Senhor tem para nos dizer hoje, para a Tua bendita palavra, para a Tua graça. Dá-nos um coração, Senhor, receptivo e que nós possamos ser obedientes, Senhor, àquilo que o Senhor nos trouxe para a tarde de hoje. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amadas, vou contar algumas histórias para vocês. Maria Andréia tem 11 anos. Ela está preocupada com a sua aparência, que está mudando. Tem vergonha do seu cabelo, dos seus cabelos rebeldes, suas mãos são meio desajeitadas. Mesmo assim, Maria Andréia gosta de desenhar. Nos últimos meses, ela tem andado um pouco ansiosa, por causa das conversas de seus pais. Ela tem tido algumas emoções diferentes, e um dia desses, ela teve medo de um pensamento que surgiu na sua mente. Maria Andréia pensou em se cortar. Ela não sabia com quem conversar sobre isso, porque pensou que se falasse com sua mãe sobre seus pensamentos, sua mãe poderia deixar de amá-la, e isso a aterrorizou. Maria Sandra tem 21 anos. Ela gosta de andar de skate em uma pista onde ela pode fazer acrobacias. Ela tem interesse por um garoto, que também frequenta a pista. Mas ela não sabe muito bem o que fazer com esse sentimento. Ela gostaria de conversar um pouco mais com ele, mas não tem certeza se isso seria correto. Maria Sandra frequenta a igreja com seus pais, mas não entende muito bem o que escuta nos cultos. Na verdade, ela nem tem muita vontade de ir nos cultos, mas como seus pais insistem, ela vai para estar com eles e agradá-los. Maria Sandra gostaria de saber como que acontecem os relacionamentos entre garotos e garotas. Maria Carla tem 31 anos e está no 7º mês de gravidez. Ela está radiante com a aproximação da chegada do seu bebê. Ela e seu marido estão fazendo planos para a educação do bebê. Mas Maria Carla mora longe de sua família. Ela se mudou para a cidade de origem de seu marido quando se casaram. Ela está um pouco insegura em como ela vai lidar com a chegada do bebê sozinha. Cada uma dessas personagens foi construída com base em casos reais. Embora eu tenha inventado o nome, né? Marias aqui. E eu conheci pessoas reais com esses problemas. Talvez vocês tenham conhecido alguma pessoa aqui, algum personagem, alguma pessoa próxima a esses personagens que eu construí aqui. Uma menina de 11 anos, uma garota de 21, uma jovem senhora de 31 anos, cada uma delas com seus desafios próprios da idade. Todas elas são de famílias crentes ou frequentam a igreja, mas nenhuma delas está tendo a oportunidade de ter instrução de uma irmã mais velha que ajude a ser moldada a Cristo. Elas estão sozinhas, cheias de dúvidas sobre a vida, com ansiedade, medo, vergonha, culpa. Sabe o que elas têm em comum? Elas têm múltiplas vozes do mundo que as aconselham diariamente. São vozes do mundo que ensinam mentiras, e essas pessoas não as amam. São essas vozes que têm formado a mente da mulher, da jovem e da menina. Todas as vezes que uma mulher cristã, como eu e você, omite a verdade, a mentira triunfa. Todas as vezes que uma mulher cristã se submete a um conselho do mundo, a mentira triunfa.
Se eu e você não estamos aconselhando outras mulheres com a verdade de Deus, a mentira triunfa no coração, na mente e na vida dessas mulheres. E vocês sabem quem é o pai da mentira, não sabem? Bom, amadas, eu fui chamada para falar sobre aconselhamento. Este é um tema do meu coração, porque eu mesma, quando cheguei na vida cristã, fui discipulada e aconselhada intensamente. E eu sou extremamente grata a Deus por essas pessoas, especialmente por uma delas que me acompanhou durante 1 ano, quando eu estava devastada. Então, esse é um tema que todas devemos saber, porque quando nós não aconselhamos, alguém está aconselhando. E quando nós não aconselhamos com a verdade, alguém provavelmente está aconselhando com uma mentira. Porque todos somos conselheiros, cristãos e não cristãos. Bom, eu quero começar falando para vocês o que é aconselhamento. Há diferentes tipos de conselhos. Tem o conselho do mundo, tem o conselho divino. O conselho do mundo é aquele que nos diz uma mentira e nos enreda. O conselho de Deus é aquele que nos diz uma verdade e nos liberta. Deus revelou seu conselho especialmente em sua palavra. Ele generosamente nos deixou o conselho de forma clara, na palavra dele, para que nós pudéssemos entender, obedecer e experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele nas nossas vidas. Nas Escrituras, no Novo Testamento, nós temos algumas palavras que significam, que eles traduziram por conselho. Especialmente, a gente tem a palavra grega noutesia, que ela é usada na Bíblia para conselho. Essa palavra é a junção de 2 palavras, e ela significa colocar na mente. Se conselho significa colocar na mente, o que a gente vai colocar na mente das pessoas? Bem, nós, cristãs, colocamos o conselho de Deus. 2 Timóteo 3, 16 e 17, diz assim, eu estou lendo, a minha versão é a NAA, tá? Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós aconselhamos a palavra de Deus. Nós anunciamos Cristo para as pessoas. Quando nós anunciamos Cristo, o que nós esperamos é que Cristo seja formado na vida da outra pessoa. É por isso que nós anunciamos Cristo. Muito bem, irmã Renata. Já sei o que é aconselhamento, mas como que eu faço isso? Pode ser que seja isso que você está pensando agora. Bem, agora a gente vai ver como que a gente vai fazer isso acontecer na vida real. Conselheiras bíblicas. Muito prazer, Renata. Vocês são conselheiras. O que é ser uma conselheira? Bom, eu achei no dicionário uma definição para a palavra conselheiro. Disse assim, conselheiro é aquele que orienta, indica, sugere, recomenda, troca ideias ou opiniões, ou que se reúne para debater assuntos com o objetivo de chegar a um consenso. Mas nós não estamos falando de um conselho qualquer. Quando a gente envolve o corpo, ou seja, as pessoas que professam a sua fé em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, nós estamos falando de um conselho diferenciado. Nós somos aquelas pessoas que aconselham a palavra de Deus. Nós somos conselheiras bíblicas. E o que é uma conselheira bíblica? Toda mulher cristã é chamada para falar a verdade em amor para outra mulher. Estamos aqui fazendo isso hoje. Seja essa mulher cristã ou não, nós somos chamadas para falar a verdade em amor. Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria,
louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. Quando a palavra de Deus habita em nós ricamente, como disse esse versículo, nós estamos sendo habitadas pelo Espírito Santo e nós estamos sendo habilitadas por esse mesmo Espírito para sermos conselheiras bíblicas e ensinarmos todo o conselho da palavra de Deus, com a intenção de formar Cristo nos outros, para o bem dessa pessoa e para que o nosso Senhor seja glorificado. Então, uma conselheira bíblica é alguém que segue Jesus de perto, vive em obediência aos seus ensinamentos, aos ensinamentos dele e anuncia Cristo a outras pessoas. Mulheres mais maduras, tanto na fé quanto na idade, ensinam as mulheres mais novas. E quem são as mais novas e quem são as mais velhas? Cada uma de nós pode ser tanto a mais nova como a mais velha. Você pode perceber isso quando você está inserida aqui no corpo de Cristo, né? Se você olhar para o lado, você pode ver aí uma pessoa mais velha e do outro lado talvez tenha uma pessoa mais nova, né? Tito 2, versículos 3 a 5 diz assim: do mesmo modo quanto as mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, aqui nós vemos a instrução do apóstolo Paulo ao jovem Tito, que provavelmente era o pastor da igreja, para que as mulheres mais velhas instruíssem as mais novas. Então, se você é mais velha do que alguém, você instrui. Se você é mais jovem do que alguém, você recebe instrução. Ou seja, nós estamos sempre instruindo e recebendo instrução. Bom, mas como é que eu vou ter um coração disposto a receber instrução, né? Nem sempre é fácil a gente receber instrução. Um coração humilde é um bom princípio para a gente ser uma boa receptora de instrução. Nós não aprendemos quando nós achamos que sabemos tudo, ou que somos melhores ou maiores do que alguém, ou quando nós não vemos os nossos próprios pecados. Romanos 12:3 diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Ser aconselhada requer um coração disposto a mudanças. Nem sempre nós temos essa disposição. Então, muitas vezes, isso torna o nosso coração refratário a conselhos. A transformação acontece com a mudança de mente e a disposição do coração de mudar. Inclusive, eu achei interessante essa imagem que vocês fizeram, porque ela está me dizendo que a raiz está no coração e está na nossa mente, né? E é isso mesmo, né? Não adianta a gente ter a palavra só na nossa mente, na nossa cognição, no nosso entendimento, né? Essa palavra tem que descer no nosso coração para que a gente seja transformada, né? E quem que faz essa transformação? O Espírito Santo, ele trabalha em conjunto com essa proclamação da palavra, que cada uma de nós aqui está sendo convidada a fazer, né? Aconselhai-vos uns aos outros, nos disse Paulo em Colossenses 3,16, né? Então, quando nós proclamamos a palavra de Deus, o Espírito Santo vai trabalhar em conjunto, a gente vai ver isso bem esmiuçadamente mais para frente. Então, o mesmo Espírito que inspirou os homens a escreverem a verdade, a palavra de Deus, é quem ilumina a mente de quem escuta a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo é aquela pessoa que é a principal no aconselhamento. Quando a gente fala em aconselhamento, a gente pensa em 3 pessoas: o aconselhado, o conselheiro e o maravilhoso conselheiro.
que é o Espírito Santo de Deus. Bom, será que você está agora se perguntando se você deveria ser uma conselheira, se você está apta para isso, se isso te interessa? Por que você desejaria ser uma conselheira? Afinal de contas, né, o aconselhamento é uma coisa que acontece fora dos púlpitos, dos palcos, das luzes, dos holofotes. Aconselhamento é uma coisa que acontece nos bastidores. E nem sempre as pessoas sabem que o aconselhamento está acontecendo. Por que eu desejaria ser uma conselheira? Aí eu quero perguntar para vocês. Para quem você falaria dos seus problemas de desânimo, prostração e tristeza? Quem você procuraria para te ajudar em problemas conjugais recorrentes? Quem você buscaria para ajudar a atravessar com sabedoria uma crise financeira? Quem poderia aconselhar você como lidar com um filho desobediente, ou que algumas vezes é insubordinado e que está cada dia mais distante da família? A quem você recorre quando a sua vida desaba sobre a revelação de uma doença fatal? Quando você busca ajuda externa, é porque você acredita que há alguém com mais sabedoria ou com mais experiência do que você, para que essa pessoa possa te dar algum conselho. Mas nessa busca por alguém para ajudar você nas suas demandas da vida, nos seus desafios, será que você se questiona qual é a visão do mundo que essa pessoa tem? Ou qual é a base de conhecimento dessa pessoa? Ou quais são os valores fundamentais, éticos e morais dessa pessoa que eu estou buscando conselho? Mas isso realmente importa? Será que importa para você? Vamos juntas saber se importa? A história do mundo, em toda a sua linha, tem um surgimento de filosofias e idealismos criados pelos pensamentos humanos, centrado no homem e em suas necessidades, com a finalidade de dar ao ser humano uma vida feliz, próspera e fácil. Mas as ideias têm consequências. Isso é a frase de um filósofo chamado Richard Weaver. As ideias têm consequências. Grandes e conhecidos pensadores que influenciaram as ideias de civilizações, provocaram guerra e paz, abalaram o mundo. Podemos citar aqui o iluminismo, o fascismo, o marxismo, como toda uma cadeia de acontecimentos que eles provocaram em busca de uma vida feliz, com promessas de liberdade e igualdade, que o mundo teria conserto se e vinha uma proposta desses ismos. Promessas que davam esperanças de que no futuro você e eu teríamos uma vida segura, sossegada, próspera, feliz, plena. Mas, vamos ver o que aconteceu? O iluminismo acreditava que a razão, a racionalidade do homem seria a redenção da humanidade. Todas as pessoas que tiverem educação, que tiverem a sua razão treinada, farão deste lugar que nós vivemos um lugar melhor, próspero, feliz, uma vida plena. O iluminismo, que é a fé na razão, influencia até hoje o pensamento da humanidade. Tivemos uma outra corrente chamada o pensamento positivo. É uma corrente da psicologia aplicada, difundida frequentemente em cursos e treinamentos de motivação. A ideia de pensamento positivo baseia-se na crença de manter os pensamentos centrados em temas positivos, de bem-estar, sucesso pessoal, para poder melhorar as suas condições psicológicas, individuais, coletivas, e, consequentemente, trazer resultados positivos ao alterar o nosso comportamento. Também tem uma corrente chamada cientificismo, que ela afirma a superioridade da ciência sobre todas as outras formas de compreensão humana da realidade, religião, filosofia, metafísica, etc. Os cientistas creem que o conhecimento deles é superior do que todos os outros. Existe uma outra corrente chamada materialismo, que é uma forma de pensar
segundo a qual as coisas espirituais são abstratas e as naturais são concretas e dignas de confiança. Porém, a Bíblia ensina algo diferente disso. A palavra de Deus, em 2 Coríntios 4:18, diz assim: não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Também tivemos uma outra corrente, chamada biopsiquiatria. O corpo está desequilibrado. É isso que a biopsiquiatria acredita, que nós temos um desequilíbrio químico no corpo. Então, a química do cérebro e a genética tornam-se a causa significante da nossa personalidade ser assim ou assada. Ela nos inclina a problemas e dificuldades. Também temos um outro ismo aqui que é bem conhecido nosso, o feminismo. É um conjunto de movimentos políticos, sociais, ideologias e filosofias que têm como objetivo comum direitos iguais e uma vivência humana por meio de empoderamento feminino, de liberdade dos padrões patriarcais baseadas em normas de gênero. Muito bem, mas o que tudo isso tem a ver com aconselhamento? Todas essas formas de pensamento estão infiltradas nas nossas igrejas e infiltradas nas nossas mentes. E é uma coisa tão antiga que a gente nem percebe. Bom, veja, a gente não está falando que pensadores e filósofos eles estão errados em tudo. Eles produzem novas ideias, mas o grande problema é quando essas ideias não estão submissas à Bíblia, que deveria ser a nossa regra de fé aqui, né? Na nossa vida cristã. Pois quando nós tiramos Deus das ideias, estamos nos rebelando contra a ordem estabelecida pelo Senhor da vida. Então as pessoas buscam soluções para seus problemas emocionais, sociais, pessoais, em várias filosofias. Elas apalpam, tateiam numa densa nuvem de possibilidades, mas elas não podem encontrar uma resposta definitiva. Porque essa resposta acontece no interior, na sua mente e no seu coração. Para tratarmos dos problemas do ser humano integralmente, mente, corpo, alma, coração, uma pessoa integral, e alcançarmos uma mudança de vida, nós precisamos encontrar os motivos do coração. E uma mudança de reinos faz necessária para termos que atravessar esse mundo caótico que nós vivemos, de ideologias e filosofias de homens, para alcançarmos o mundo invisível do Espírito Santo. Então, eu vou voltar à nossa pergunta inicial. A quem você recorre para buscar conselhos quando você está sofrendo com adversidades, dúvidas e medos? Será que isso motivaria hoje você a ser uma pessoa que vai ser aquela pessoa que alguém vai pensar, estou sofrendo, vou buscar ajuda daquela irmã? Quem pode ser uma conselheira? Será que você pode ser uma conselheira? Você que está aqui nessa tarde ensolarada de sábado, deixou sua casa, sua família, suas crianças, escolheu estar aqui em vez de estar em outro lugar. Será que isso é um chamado? Bom, uma mudança de reino se faz necessária. Saímos das ideias da sabedoria humana, do mundo caído, que está sobre o domínio das trevas, e vamos em direção ao reino de Deus. Nos submetemos à mente de Cristo, nos submetemos ao poder do Espírito Santo, que nos instrui e ilumina o entendimento corrompido pelo pecado. Vamos ouvir o que o Senhor nos diz na palavra de Deus. Nós vamos desenvolver aqui 3 pontos. O perigo das filosofias infiltradas nas nossas igrejas e 2 soluções que vão mostrar que o aconselhamento é a pregação de Jesus Cristo crucificado e a graça do Espírito Santo que nos sustentam. Primeiro a gente vai falar então do perigo, da mentalidade do mundo dentro da igreja e a busca da sabedoria dos homens. 1 Coríntios 1, 10
seguintes diz assim: Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam, e não haja divisões entre vocês, pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e num mesmo propósito. A igreja de Corinto, onde Paulo está falando essa palavra aqui, ela estava passando por uma mistura de valores. Dentro da igreja havia entrado a filosofia do mundo, havia divisão entre os membros por seguirem pessoas e suas filosofias. O que isso nos diz? Que a gente não pode servir a dois senhores. Ou servimos as filosofias humanas, ou servimos ao Senhor Jesus e permitimos que o seu Santo Espírito nos conduza e nos instrua no caminho que a gente deve andar. Nós não precisamos nos submeter a jugo desigual. Assim como Deus é imutável, a sua palavra também não muda e será cumprida. Dessa forma, nós podemos confiar o aconselhamento no que é imutável e estável, sem medo de que no próximo verão teremos que mudar de conceito, porque surgiu uma nova filosofia ou ideologia que nos promete coisas mais maravilhosas que a filosofia do verão passado. Mas se não podemos crer nas filosofias do mundo, qual é a solução? Bom, a primeira solução que eu queria falar para você é a cruz de Cristo. Paulo falava que era a loucura da pregação. 1 Coríntios 1, 17, seguintes aí, a gente vai ler uns trechos. Então, o que Paulo fala nessa carta é sobre a cruz como poder de Deus para a salvação. 1 Coríntios 1, 17 diz assim: Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Paulo está dizendo que o que importa é a pregação do Evangelho, a centralidade da cruz de Cristo, e não a sabedoria de palavras, ou de métodos usados pelos oradores seculares que levariam uma pessoa à salvação, como que era o que acontecia naquela época, lá em Corinto. A cruz tem que ser o centro da pregação. A mensagem da cruz, em 1 Coríntios 1, 18 a 25, diz assim: Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Cristo crucificado é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas não é assim para os que foram escolhidos para a salvação, e não importa a raça. Cristo é poder de Deus para nós e sabedoria de Deus para nós. Esse poder e sabedoria dos filósofos e pensadores seculares não têm, nem podem, eles não entendem esse poder e essa sabedoria, porque eles não têm o Espírito de Deus dentro deles. Cristo crucificado é escândalo e loucura para os gentios, mas para nós que fomos escolhidos, não é loucura. Porque até mesmo a loucura de Deus, que inverteu os valores naturais na cruz, é mais sábia do que a sabedoria humana
do melhor dos sábios. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Precisamos então nos lembrar disso, sempre que o nosso coração pender para as filosofias que tentam suplantar a sabedoria da palavra de Deus, ou complementar o Evangelho com mais alguma coisa. O mundo não conhece Deus por sua própria sabedoria, mas pela pregação do Evangelho. Você e eu somos convidadas a sermos ministras do Evangelho quando aconselhamos a palavra de Deus. Aconselhamento bíblico é o ministério particular da palavra de Deus. É uma loucura para os sábios desse mundo pensar que um homem que morreu na cruz, sem estudo acadêmico, sem linhagem de nobre nascimento, filho de carpinteiro, sem poder político ou financeiro, seja a solução para a nossa vida. Conforme a palavra pregada por Paulo, é escândalo para os judeus que o Messias esperado não tenha reinado, nem mudado as circunstâncias políticas, sociais, econômicas da sua geração. A cruz era um escândalo, tanto para os gentios como para os judeus. Era loucura para eles. Cristo veio para nos transformar, mudar o nosso coração. E quando nós temos uma conversão de vida voltada para Deus, as nossas circunstâncias também mudam. Então, isso sim é uma solução para o mundo. Porque o mundo será transformado por pessoas que amam a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Essas pessoas vão gerar mudanças nas famílias, nas igrejas, na educação. Essa mudança possibilita governos preocupados em agradar a Deus, em servir ao próximo. Mudanças possíveis em todas as esferas da vida humana. Essa mudança começa em mim e em você. Na graça de Deus, através da obra de Cristo, pelo poder do Espírito Santo. É no discipulado, no aconselhamento, centrados no Evangelho de Jesus Cristo e com o poder do Espírito Santo, que nós temos oportunidade de contribuir como instrumentos de Deus para que pessoas sejam verdadeiramente transformadas. Essas pessoas, quando elas são transformadas pelo Espírito Santo, no aconselhamento bíblico, elas são transformadas na sua essência, no seu coração. Não é só a casca do comportamento que está sendo transformado. Mas será que eu sou capaz de ser uma embaixadora do reino de Cristo? 1 Coríntios 1, 26 seguintes diz assim: Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Não é por nada que nós temos em nós que o Senhor nos chamou. Isso não é maravilhoso? Nós somos chamadas em nossa miséria. Nada a oferecer a Deus. Quem nos escolhe é Deus, o Pai. E veja que a escolha que Ele faz é diferente da escolha do mundo. Deus escolheu as coisas loucas, as fracas, as humildes, as desprezadas e as que não são. O chamado de Deus envergonha os sábios, os fortes, e reduz a nada aqueles que são alguma coisa. Mas qual é a finalidade disso? Para que ninguém se glorie na presença de Deus. Nós nos gloriamos em Deus, não em nós mesmas, em nossa própria sabedoria, em nosso próprio conhecimento. 1 Coríntios 1, 30 e 31 diz assim: Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se
no Senhor. Em contraste, então, com os oradores e filósofos gregos daquela época lá de Paulo, quando ele escreveu essa carta, dos quais os novos cristãos se orgulhavam e até se dividiam por causa da sua oratória, eloquência, linguagem, sabedoria, Paulo aponta para Jesus Cristo. E onde? Na cruz. Qual a finalidade de Paulo de centrar a palavra na cruz de Cristo? Será que esse tipo de coisa não acontece também nos dias de hoje? Será que os cristãos não estão sendo persuadidos pelos falsos pregadores do Evangelho por causa da sua eloquência ou seguindo filósofos pós-modernos que baseiam sua sabedoria em fontes humanistas? É possível que estejamos seguindo os pensamentos desses mestres que têm uma cosmovisão oposta à nossa cosmovisão bíblica, às nossas lentes bíblicas. Esse tipo de infiltração que temos em nossas igrejas não é o alvo de Satanás que quer nos enredar, nos enganar e nos fazer cair? Será que estamos nos deixando enredar pelas mentiras? Vejam o contraste entre as escolhas que Deus fez e as escolhas do mundo. Deus chama aqueles que são os mais desprezados pelo mundo. E em Cristo nós temos suficiência e sabedoria. Em Cristo é uma posição que nós ganhamos quando nós colocamos a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Deus escolheu as pessoas fracas, porque é na nossa fraqueza que Ele mostra a força dEle. 2 Coríntios 12:10 diz assim: por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, no amor, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Não os de nobre nascimento, porque Ele nos dá um novo nascimento. Por isso que Ele não precisa escolher ninguém de nobre nascimento. Ele nos adota como filhas, e Ele nos adota numa família real. Ele é o Rei das Nações. Ele escolhe as pessoas humildes, porque é Deus quem nos humilha e é Deus quem nos exalta. Nosso conselho, amadas, não é baseado em sabedoria de homens, sabedoria passageira, nem tampouco em poderosos desse mundo, com algum tipo de poder social, político, filosófico. Também não baseamos os nossos pensamentos em pessoas com algum tipo de realeza. É na sabedoria de Deus que o nosso conselho se baseia. Oferecemos Cristo crucificado para as que sofrem, para as que estão perdidas, as que estão escravas dos seus pecados, porque em Cristo nós temos sabedoria, justiça, santificação, redenção. A filosofia e sabedoria desse mundo não tem poder para oferecer nada disso que nós temos como oferecer. Mas é em Cristo crucificado que então nós colocamos a nossa fé e a esperança da nossa vida. E Paulo continua. 1 Coríntios 2, 1, 5 diz assim: irmãos, quando estive com vocês anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva, de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Porque, para que a fé de vocês, a fé que vocês têm, não se apoiassem na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo insiste em dizer que a sabedoria não vem da linguagem, não vem de linguagem de ostentação, mas em saber Cristo crucificado. Nosso conselho deve ser o conselho de Cristo crucificado. Nossa palavra de conselho deve ser uma demonstração do Espírito de Deus, do poder do Espírito de Deus. Para quê? Para que a fé seja centrada em Jesus Cristo.
A sabedoria humana sem Deus não tem valor. 1 Coríntios 3, 18, 21. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio nesse mundo, faça-se louco para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. E também, o Senhor conhece o pensamento dos sábios e sabe que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Vamos conhecer a segunda solução? A primeira solução, então, para as filosofias do mundo é a cruz de Cristo. Cristo crucificado. A segunda solução é o Espírito Santo. 1 Coríntios 2, 6, seguintes. A verdadeira sabedoria é o ensino do Espírito. Ele fala assim: no entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos dessa época que são reduzidos a nada. Pelo contrário, nós transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. A sabedoria que antes estava oculta é Cristo que foi revelado. Colossenses 1, 26 nos mostra isso. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério dentre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Cada convertido é a imagem visível do Deus invisível. Você é a imagem de Deus nessa terra. A sabedoria que Deus predestinou desde a eternidade não é como a sabedoria humanista passageira. 1 Coríntios 2, 8, 9 diz assim: nenhum dos poderosos deste século conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A revelação é obra do Espírito Santo. Por isso, muitos não tiveram os ouvidos destampados, nem os olhos abertos. 1 Coríntios 2, 10 a 12 diz assim: Deus, porém, revelou isso a nós, por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Quem conhece as coisas do ser humano é o espírito humano, e quem comunica esse conhecimento ao nosso espírito é o Espírito de Deus, que habita em nós, que recebemos quando colocamos a nossa fé em Jesus Cristo. E Paulo continua, ele fala em 1 Coríntios 2, de 13 a 16, o seguinte: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém, pois quem conhece a mente do Senhor para que a possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. E esse conhecimento do Espírito é que também nós falamos coisas espirituais reveladas pelo Espírito de Deus. Quando nós aconselhamos alguém, o nosso conselho é completamente diferente do conselho do mundo, porque o nosso conselho vai no Espírito. Tem um conselheiro chamado Jay Adams, que ele fala assim: o Espírito Santo é a principal pessoa no aconselhamento,
porque a nossa suficiência para o ministério do aconselhamento não vem da ideia de mentes desse mundo, corrompidas, mas elas vêm da mente de Deus em Cristo, para a aplicação do Espírito Santo. E isso nós temos o Espírito de Deus habitando em nós. 2 Coríntios 3, 5 a 6 diz assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amadas, vocês são ministras da palavra de Deus. No aconselhamento, o Espírito Santo nos revela, ele nos dá entendimento dos mistérios divinos, mas também nos revela as palavras com as quais ensinaremos, como conselheiras, esses mistérios. Olha só o que ele disse aqui, Paulo, em 1 Coríntios 2,13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. É o Espírito que nos dá a palavra que nós vamos falar, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então, nessa revelação, as palavras que são proclamadas são as palavras de Deus. 1 Tessalonicenses 2,13 diz assim: temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus, é que, ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram, não como palavra humana, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Então, o Espírito Santo nos dá a palavra, ele nos dá a palavra de Deus. Mas o Espírito Santo também nos dá discernimento do nosso pecado e da necessidade de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele nos capacita a obedecer, pela graça de Deus. Portanto, o nosso conselho deve apontar para o louvor da glória de Deus. O aconselhado deve ser levado a conhecer e imitar Cristo e o Espírito Santo pela graça e poder que opera a transformação. Isso nos lembra quanto nós dependemos de Deus. Então, lembrando que nós temos sempre orar, né, antes do aconselhamento, durante, depois. Uma outra coisa que o Espírito Santo faz, ele nos dá poder. Olha o empoderamento feminino aqui, ó. Para propagar e ensinar a palavra. Atos 1:8 diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria, até os confins da terra. Bem-vinda, empoderadas do meu Senhor. Deus não nos envia sem antes nos dar condições de servir. Ele nos chama, ele nos envia e ele está conosco. Mateus 28, 18, 20 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ensinando a guardar. Para guardar, você tem que ouvir, você tem que conhecer, você tem que estudar, você tem que ler, memorizar, meditar, adquirir entendimento. Então você guarda. E aí você ensina aquilo que você guardou, e porque você guardou, você já está obedecendo. Nós somos capacitadas pelo Espírito Santo, empoderadas, e aconselhamos a palavra porque ele nos dá o conhecimento espiritual. Nenhum outro tipo de aconselhamento tem o que nós temos. Nenhuma outra estrutura de aconselhamento, neste século que nós vivemos, tem o que nós temos.
Você e eu somos capacitadas pelo Espírito Santo e aconselhamos a palavra porque Ele nos dá o conhecimento espiritual. Poder. Isso foi escandalosamente providenciado por Deus e é loucura para os que não creem. É loucura porque eles não têm percepção espiritual, estão cegos, surdos e incircuncisos para o Espírito de Deus. O versículo 16 nos disse assim: quem conheceu a mente do Senhor? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quem é o seu modelo de mestre? Você é discípulo de quem? Será que você está afiando sua mente todos os dias na palavra de Deus? Você vai precisar disso. Porque o Espírito Santo só pode te dar poder se você tem a matéria-prima da palavra de Deus. Nós temos a mente de Cristo porque Deus triuno nos preparou para isso. Deus nos chamou, Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar vida e vida nova e nos enviou o Espírito Santo para habitar em nós. O Espírito Santo nos revela Cristo, sabedoria de Deus, que antes era oculta, mas que agora está revelada. Bom, falamos bastante, né? Como vencer o medo que você deve estar aí no seu coração de... mas eu não sei se eu tenho todo esse conhecimento da palavra, será que eu não vou dar um mau conselho? Mas eu vou dizer para vocês uma coisa, eu fui bancária durante muitos anos e o nosso tesoureiro falava assim: não tem como você conhecer todas as notas falsas, porque cada vez inventam alguma coisa diferente, mas tem como você conhecer a verdadeira. E quando você conhece a verdadeira, por comparação, você pode saber o que é uma nota falsa. Falsas doutrinas são manifestadas em todas as épocas da vida cristã. Falsos mestres surgem em todas as culturas, mas a palavra de Deus não muda. Se você conhece a verdade, é pouco provável que você seja enganada ou enredada por mentiras e mentirosos. Você tem que conhecer a verdade, você tem que ensinar a verdade. Eu quero que você se lembre que quando a verdade está sendo deliberadamente omitida, a mentira está sendo deliberadamente propagada. Você conhece a verdade e talvez o que você pense ser pouco conhecimento, será muito conhecimento para alguém que conhece menos da verdade do que você. Nós aconselhamos com o Evangelho, trazemos as pessoas para as boas novas de Jesus Cristo. No aconselhamento bíblico, nós retomamos a narrativa da cruz de Cristo e inserimos o aconselhado no contexto bíblico, na história da redenção. Mostramos como a queda corrompeu o homem em sua totalidade, em sua mente, em seu coração, no seu corpo, emoções, e o levamos para a cruz de Cristo, onde ele tem a redenção dos seus pecados e a esperança da glória. É nessa narrativa histórica e sobrenatural do Evangelho que nós podemos ser lembradas do que Cristo fez por nós na cruz e confiarmos nas promessas e sermos libertas das mentiras, sermos saradas e curadas e sermos instrumentos para que outras pessoas possam ter a mesma coisa. A palavra e o Espírito operam em conjunto. Podemos ver isso no livro de Atos e em outros textos bíblicos. Mas eu queria falar para vocês agora uma palavra do profeta Isaías, que está em Isaías 61, de 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado,
a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Talvez você esteja aqui hoje, ouvindo essa mensagem, e ainda você não tem um relacionamento com o nosso Senhor. O Deus que se fez carne e habitou entre nós, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e está vivo, Jesus Cristo. Ele enviou o seu Espírito, que habita naqueles que creem, e então ganhamos vida nova, vida no Espírito. Então, quando conhecemos Jesus, ganhamos a vida eterna. E a vida eterna é essa, que conheçam Jesus, o único Deus verdadeiro. Isso está em João 17:3. E Jesus disse a todo aquele que for a ele, não será rejeitado. Se você que está aqui hoje ainda não se relaciona pessoalmente com Jesus, hoje é o dia de você conhecê-lo. Peça a ele que ele se revele a você. E ele se revelará. Ele vai dar vida nova, porque ele disse que ninguém que for a ele, ele rejeitará. Nessa nova vida de Espírito de Deus, ele vai renovar a sua mente, vai transformar o seu coração de pedra em um coração de carne, onde Deus vai escrever a sua palavra. Jesus nos deixou o Espírito Santo, que nos revela a sabedoria de Deus, Cristo crucificado. Nos dá poder para ensinar a sua palavra e nos santifica. O Espírito Santo está conosco antes, durante e depois do momento do aconselhamento. O nosso conselho tem que vir da mente de Cristo, no poder do Espírito. Amadas, nós somos o bendito instrumento que o Espírito vai usar para ser formada a imagem de Cristo em nós, para que a glória de Deus encha a terra. Não é maravilhoso isso? Eu quero encerrar com uma palavra que está em 2 Coríntios 3, versículo 1 e seguintes. Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendações para vocês ou pedi-la a vocês? Vocês são a carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzidas pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória no seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Pois neste particular, o que era glorioso, já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. Versículo 17. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Amém? Vamos orar. Senhor,
Nós te agradecemos pela sua bendita palavra. Te agradecemos, Senhor Jesus, pelo seu sangue derramado até a última gota, por nós, pelos nossos pecados, para nos justificar, para nos cobrir. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor venceu a morte por nós. E o Senhor nos dá liberdade. Através do teu Santo Espírito, o Senhor nos empodera. Senhor, liberta-nos de qualquer tipo de mentira que o mundo tenta nos enredar sistematicamente. Que a nossa mente, Senhor, seja protegida, guardada, renovada pelo teu Santo Espírito, pela tua palavra, e que possamos ser suas conselheiras, Senhor, aconselhando umas às outras, com salmos, hinos e cânticos espirituais, para que a sua imagem, Senhor, seja refletida em cada uma de nós, o tempo inteiro, até a sua volta, Senhor, que esperamos ansiosamente. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós oramos. Amém.